Fala, meu caro professor Sérgio Araújo com vocês aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Posology Education. Hoje nós aprenderemos como gamificar nossas aulas. E a pergunta é, para quê? Para que precisamos gamificar nossas aulas? Nesse canal, nós estamos falando sobre metodologias ativas. Nós estamos falando sobre métodos de melhorar o processo ensino-aprendizagem. Mas a proposta desse canal é que nós possamos discutir vários outros elementos que nos vão dar subsídio para melhorar nas aulas. Iremos aprender em outros momentos como criar uma aula mais interativa, como criar uma aula mais engajadora, como criar o que eu chamo de uma aula imersiva, onde o aluno não se sinta assistindo uma aula, mas participando de uma aula, fazendo parte do cenário de uma aula. É isso que o canal Posology Education se propõe, para que nós, professores, possamos evoluir juntos. E aí, professor, você encara esse desafio? Se você topa o desafio, se você tem energia e está disposto a aprender, a melhorar, a evoluir, já aproveita esse momento inicial da nossa aula e já se inscreve no canal Posology Education. Tenho certeza que você não se arrependerá. E nossa aula de hoje será sobre gamificação. Como e para que gamificar uma aula? Será que todos os assuntos, será que todos os tipos de aula, elas são passíveis de serem gamificadas? Será que faz sentido gamificar qualquer tipo de aula ou existe alguma especificidade? Será que nós sabemos o que é uma aula gamificada? Será que do jeito que nós estamos fazendo hoje, de fato a aula pode ser, na sua definição, dita como aula gamificada? É isso que nós veremos, é isso que nós aprenderemos na nossa aula de hoje. E eu queria começar a aula com uma reflexão. Eu gosto muito de iniciar a aula com reflexão, porque direciona o nosso pensamento para a temática da aula. E eu queria iniciar essa reflexão com a pergunta: quem gosta de videogame? Eu já posso dizer que eu já gostei muito de videogame. Na minha adolescência, quando eu iniciava um jogo, eu sempre gostei de jogos que tinham uma proposta mais aventureira, em que eu iniciava o jogo, eu sabia que existiria um fim para aquele jogo e eu só conseguia relaxar, eu só conseguia descansar quando eu finalizava o jogo, quando eu fechava o jogo. É claro que com o passar do tempo a gente começa a ter outros objetivos, outras atribuições, a nossa vida muda. A gente vai se afastando um pouco dos games, se afastando um pouco dos jogos. E hoje, talvez o jogo seja um objetivo mais secundário, talvez terciário ou até quaternário. O fato é que eu jogo casualmente ou às vezes até quase nunca eu jogo. Mas eu já gostei muito de videogame. E eu queria saber de você, professor. Você gosta de videogame? Coloca aqui nos comentários, aqui embaixo. Sim, professor, eu gosto de videogame. Eu já joguei muito no Atari, eu já joguei muito no Xbox. Eu jogo hoje no Play 5. Qual é o console que você mais jogou? Qual foi a sua era de ouro nos games? Aqui eu trouxe 3 gerações diferentes para a gente fazer uma comparação. O Atari 2600, que é um console que foi lançado em 1983.
O segundo modelo, né, a segunda geração é o Xbox 360, é um console de 2005, e o modelo mais atual é o PlayStation 5 de 2020. Aqui eu coloquei apenas uma característica que diferencia eles. O Atari, os jogos eles vinham em um cartucho. A depender da idade de quem está assistindo esse vídeo, talvez não saiba nem qual é o significado de cartucho. Cartucho era uma peça eletrônica que você acoplava no console e nela vinha gravado o jogo. Lá vinha gravado as fases, as instruções computacionais, e ele fazia leitura dentro do circuito do cartucho para puxar todos os elementos para que o jogo acontecesse. É claro que em 1983 a gente não poderia esperar que a tecnologia fosse grande ou elevada ou evoluída o suficiente para termos jogos com muitos detalhes, com muitas características, que necessitava, portanto, de um espaço muito grande. O cartucho tinha várias limitações. Uma das limitações é a quantidade de espaço que caberia os dados de um jogo. Uma outra limitação era a velocidade de acesso do console a esse cartucho, capaz de trazer esses dados em um fluxo com uma velocidade compatível para a época. Não dava para desenvolver hiperjogos, jogos hiperrealistas, porque as nossas interfaces da época eram limitadas. Quando a gente olha para o Xbox 360, os jogos já vinham em um CD. O CD com acesso muito mais rápido, um laser lendo todas as trilhas de um CD. O CD ele tinha uma capacidade de espaço para armazenar os dados de um jogo muito maior, Isso permitiu a criação de jogos mais realistas, com mais detalhes, com outras características, com mídias incluídas dentro do jogo. E o Play 5? Os jogos vêm pela internet. Os jogos são armazenados em um HD, em um SSD, com velocidades altíssimas de acesso, com capacidades muito maiores do que tem um CD, por exemplo. Então, de 1983 para 2020, nós podemos ver que houve uma evolução muito grande dos consoles, para que os jogos evoluíssem juntos na mesma proporção. Mas o que é que mudou nesses videogames além disso que eu acabei de comentar? Além da velocidade de acesso, além da capacidade para armazenamento dos dados do jogo, o que será que mudou mais? Você que já jogou um desses videogames ou jogou outro modelo que eu não apresentei aqui, aproveita esse momento e compartilha aqui nos comentários. Ou mesmo que você não tenha jogado, mas você tem uma percepção do que mudou nesses consoles, coloca aqui nos comentários também. Qual é a sua visão do que se tornou diferente nesses consoles? Eu posso dizer para vocês que as mudanças nos videogames foram mudanças muito drásticas. Aqui nós podemos ver uma imagem de um jogo, uma imagem do Homem-Aranha. Nessa imagem a gente pode ver um hiperrealismo. Nós podemos ver que a luz e a sombra, elas são muito detalhadas. A gente pode ver que o personagem ele tem uma tridimensionalidade. A gente pode ver que ao mexer a luz, ela não vai ficar unicamente em uma determinada região do rosto dele. Porque quando ele mexe, a luz está parada, mas a região do rosto iluminada, ela vai ser diferente. Então vejam que a preocupação era com o realismo. A preocupação hoje é mostrar que o videogame ele é muito próximo
do que os nossos olhos veem sem ser numa tela. Então, algumas diferenças nas gerações que eu trouxe aqui foi, primeiro, design. Primeira coisa que nós observamos que mudou quando a gente compara o Atari com o PlayStation 5, nós observamos que o design é mais moderno. Nós observamos que o design é mais futurista. O PlayStation 5 tem todo aquele design cheio de curvas, com duas cores, com todos os pontos em um lugar, como se fosse quase uma obra de arte. Eles servem para jogar, mas eles servem como uma peça de decoração também. Então, houve uma preocupação com a harmonia em que o console vai ficar em um ambiente domiciliar. Então, vejam que a preocupação foi muito além do que simplesmente melhorar os jogos. Uma outra diferença, claro, foi com a potência. Quando nós comparamos a capacidade computacional de um Atari com a capacidade computacional de um PlayStation 5, é muito diferente. É infinitamente diferente. A necessidade de carregar jogos mais rápidos, o processamento de gráficos mais realistas, exigiu que esses consoles fossem muito mais potentes. Não podemos esperar que naquela época, em 1983, a capacidade de processamento do Atari pudesse carregar um jogo como esse que a gente está vendo aqui na tela. Mas o PlayStation 5 tem uma capacidade de processamento, de memória, de transmissão de dados tão grande que é possível, tornou-se factual a possibilidade de fazer games tão realistas. Uma outra diferença é o modelo de jogo. Quando nós olhamos para o Atari, um dos jogos que eu jogava no Atari, por exemplo, era o Pac-Man. Quando você iniciava o jogo, ele aparecia a tela, você começava a jogar. E você começava a se desviar dos fantasmas para capturar cada peça, para aumentar o seu score. Mas você focava unicamente em jogar. Os jogos mais modernos, hoje, eles servem para contar uma história também. Tem todo um storytelling. O jogador hoje não se conforma apenas em jogar. Ele tem que imergir no jogo. O jogo, ele se integra com vídeos. A parte jogável, ela se confunde com cenas de um filme. É como se o jogador estivesse assistindo a um filme e jogando esse filme. Ele participa do jogo como se fosse um personagem real. Como se ele entrasse na tela e ele fosse o personagem e não apenas ele estivesse controlando esse personagem. Mudou também a interface de conexão. Então nós vimos que os jogos eles eram veiculados em um cartucho que o jogador, se precisasse jogar, ele poderia pedir pelo telefone, pelo correio, chegaria alguns dias depois, ou na pior das hipóteses, ele sairia de casa para comprar em uma loja física, estaria com o jogo algumas horas depois. Mas hoje, o jogador, ele baixa o jogo na internet, na loja de jogos da fabricante na qual ele tem o console. Ele baixa o jogo e ele, em alguns minutos, ele está jogando. A diferença entre a vontade de jogar e estar jogando é de apenas minutos e não mais de horas ou dias. Tudo isso permitiu que, claro, para satisfazer também as gerações mais imediatistas, tudo isso permitiu em que os jogos eles pudessem ser iniciados com a rapidez, o estímulo, a motivação para jogar fosse tão rápida quanto a ação de jogar.
Por que mudou? Por que será que mudou? Bem, eu já dei um spoiler. As gerações mudaram. Se as gerações mudaram para o jogo, será que as gerações mudaram para a educação também? Será que o aluno que hoje frequenta nossas salas de aula era o mesmo aluno que frequentava as salas de aula na década de 80? Com certeza não, professor. Se o aluno mudou, por que a aula não pode mudar? Se os jogos mudaram de acordo com a evolução das gerações, o ensino, o processo, o modelo de ensino, muitas vezes vai precisar mudar também. Então, por que mudou? O que é que não mudou nesses 40 anos? Claro, muita coisa mudou, a gente já discutiu algumas coisas, vamos discutir mais ainda à frente, mas algumas coisas permanecem exatamente as mesmas, porque elas são importantes para o jogo. Então, por exemplo, nós temos aqui o jogo que eu acabei de falar para vocês, o Pac-Man. No Pac-Man, o objetivo era o quê? Era que o Come-Come, o Pac-Man, ele comesse cada um desses tracinhos, ou máximo de tracinhos, dentro de um labirinto, para escapar desses fantasmas. Se o fantasma encontrasse com o Pac-Man, Pac-Man era destruído. Se o Pac-Man conseguisse comer um dos prêmios que era oferecido a ele, ele transformava os fantasmas em comíveis também. Então existiam regras dentro do Pac-Man. Nós temos aqui o que é que não mudou. Não mudou que todo jogo tem um objetivo. Qual era o objetivo do Pac-Man? Era conseguir comer o máximo de pontos possíveis, de preferência todos os pontos, fazer o máximo de score possível sem ser comido pelo fantasma. Esse era o objetivo. Quando a gente vai usar a filosofia do game para uma aula, quando a gente vai gamificar uma aula, essa aula ela precisa ter um objetivo claro também para o aluno. Esses objetivos tem aí no slide, uma aula gamificada tem objetivos de aprendizagem, mas não necessariamente os objetivos de uma aula gamificada precisam ser objetivos de aprendizagem. Os objetivos podem ser objetivos para finalizar aquele jogo, para estimular o estudante a concluir as fases do jogo e, consequentemente, consumir todo o conteúdo da aula. O que é que não mudou também? Todo jogo tem regras. No Pac-Man, a regra era, se o fantasma lhe encontrar, você é destruído. Se você comer um dos prêmios, os fantasmas se tornam comíveis por um determinado tempo. Essas eram as regras mais básicas do Pac-Man. Mesmo os jogos mais modernos, se a gente olhar para o Homem-Aranha, o Spider-Man, o jogo também tem regras. E essas regras precisam ser cumpridas. Você pode fazer isso, mas se você infringir essas regras, você terá punições. Para atingir seus objetivos não é a qualquer custo. Você vai ter que atingir seus objetivos dentro desse escopo. Uma aula gamificada também precisa de regras. Muitas vezes as regras são tarefas, muitas vezes as regras são punições, muitas vezes as regras são premiações, mas precisa ter regras para ordenar e para orientar o jogo e a atividade gamificada também. Todo jogo tem recompensa. Se eu passar de determinado desafio, eu vou receber uma premiação. Se o Pac-Man comer aquele score ou aquela premiação que foi dada para ele,
ele vai tornar os fantasmas comíveis. Ele não vai ser punido ao encontrar com o fantasma. Na verdade, ele vai ser premiado. Porque a pontuação de um fantasma comível é tão desproporcional que é muito melhor do que comer vários desses pontinhos. Numa aula gamificada, o aluno também precisa ser recompensado. Nós dividimos a nossa aula gamificada em 3 fases. A primeira fase, você conseguiu passar, você precisa receber uma premiação intermediária. Porque se a premiação for só para o primeiro colocado, a premiação for só quando terminar a atividade gamificada, isso pode ser desestimulante para o estudante. Vejam que eu estou a todo instante falando em estímulo, falando em motivação, e a gente já está começando a entender que a pegada da gamificação está voltada por estimular o estudante a estudar ou a entrar em contato com assuntos que nem sempre são os mais fáceis. Às vezes, um assunto um pouco mais desgastante para aprender. Precisa de mais energia. E a aula gamificada é uma estratégia interessante para que eu possa gerar motivação para mesmo em assuntos mais desgastantes, mais difíceis, eu possa trocar a experiência e fazer com que o aluno se motive a estudar também. E o que não mudou também é que um game, os mais antigos e os mais modernos, eles têm desafios. Tem algumas fases do Pac-Man que aparecem muitos fantasmas. Tem algumas fases do Pac-Man em que o tempo em que o fantasma está comível e volta a ser um fantasma que vai destruir o Pac-Man é muito pequena. Então essas fases, elas são muito mais desafiadoras. Essas fases exigem do jogador muito mais habilidade, muito mais rapidez, muito mais destreza. Então, para uma atividade gamificada, precisa ter também elementos desafiadores. Precisa ter partes dessa aula em que o estudante ele vai se sentir motivado o suficiente para encontrar uma solução que não parece trivial e que, ao encontrar, aí sim o céu vai ser oferecido para eles. Aí sim ele vai se sentir tão regozijado que ele vai se sentir estimulado o suficiente para continuar estudando o mesmo assunto que seja pouco palatável. E eu falei para vocês que um dos motivos pelos quais os games evoluíram e as aulas também precisam evoluir é porque as gerações mudaram. Vejam só a geração X. A geração X são todas as pessoas que nasceram entre 1960 e 1985. Ou seja, eu sou da geração X. Mesmo eu me colocando como sendo da geração X, eu posso me adaptar a outras gerações. Estar nascido naquele intervalo de tempo não é o destino de você permanecer para sempre com aquelas características. Mas é claro que ter nascido em uma dessas gerações influencia muito a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Então, quem nasceu na geração X, entre 1960 e 1985, as informações em que as pessoas dessa geração obtinham era através da TV e do rádio. E se você é da geração X, professor, já coloca aqui embaixo nos comentários também. E quem nasceu na geração X tem que se conformar com: eu vou obter uma informação na hora em que o jornal passar. Eu vou conseguir assistir um filme
no dia em que a televisão decidir colocar aquele filme e na hora em que ela decidir colocar na programação dela. Quem nasceu na geração X sabia que não tinha controle nenhum sobre a informação que ia obter. Para se informar, precisava esperar a hora do jornal. Para me entreter, precisava esperar o dia em que o filme ia passar. Se eu queria escutar uma música no rádio, eu precisava esperar o programa e se ia ou não passar as minhas músicas preferidas. Então, quem nasceu na geração X se acostumou a alguém decide o que eu posso ou não fazer e a hora em que eu posso ou não fazer. Diferentemente da geração Z, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes da geração Z, nós temos a geração Y, que nasceu entre 1980 e 1995. É a geração que começou a experimentar o computador. É a geração que acompanhou a revolução tecnológica, em que os elementos computacionais começaram a fazer parte do cotidiano doméstico, do cotidiano domiciliar. A geração Y começou a verificar que os dados e as informações que elas obtinham, seja através da televisão, seja através da sala de aula, elas poderiam ser compiladas e organizadas em um computador e a produtividade e a capacidade delas de produzir aumentou muito, porque o equipamento deu essa capacidade de processamento. Mas a revolução maior aconteceu na geração Z, que nasceu entre 1995 e 2010. É a geração da internet. E hoje nós precisamos de informação, nós não esperamos a hora que o jornal vai começar na televisão. Nós podemos acessar uma rede social, nós podemos acessar um portal de notícias, em que a informação ela é colocada quase que em tempo real. E quase que em tempo real ela vai ser compartilhada. E quase que em tempo real eu posso acessar ela, não precisando esperar a hora em que o jornal vai começar para me informar. A geração Z começou a experimentar pela internet os streamings. Eu quero escutar uma música, eu não preciso esperar a hora ou o programa do rádio em que aquela música poderá ou não passar. Eu simplesmente acesso o meu serviço de streaming e escuto a música que eu quero na hora que eu quero. Eu quero assistir um filme para me entreter? Da mesma forma, eu acesso a minha plataforma de streaming e assisto o filme que eu quero na hora que eu quero. Então, nós podemos verificar que uma das principais características da geração Z é o imediatismo. Se eu posso tudo na hora que eu quero tudo na hora que eu quero. Então, a geração Z precisou se adaptar muitas vezes o próprio sistema teve que se adaptar a esse imediatismo. A geração atual é a geração alfa, que começou em 2010. Nós estamos em 2024. No momento em que esse vídeo está sendo gravado, é 2024. Ou seja, a geração alfa, ela tem aproximadamente 14 anos. Se você é professor universitário, logo, essa geração alfa estará em sua sala de aula. Estará em minha sala de aula. A geração alfa se caracteriza por muita exposição à tecnologia. A geração alfa precisa de tecnologia para que as coisas sejam produtivas, para que as coisas façam sentido. Então, na sala de aula, a gente precisa usar a tecnologia para que
A geração alfa se sinta confortável em fazer as atividades. A geração alfa valoriza a experiência de uso. Ao contrário da geração X, onde a posse era importante, onde eu queria um filme, eu comprava o filme, onde eu queria um carro, eu comprava o carro, onde eu queria uma casa de praia, eu comprava a casa de praia, onde a posse era a única forma de se obter um destino. Para a geração alfa, a experiência de uso ela é mais importante. Eu preciso de uma casa de praia, eu tenho, por exemplo, uma forma de alugar, de locar o Airbnb da casa de praia. Eu preciso de um carro, não necessariamente eu preciso comprar, eu posso assinar. Eu preciso de uma música, de um filme, eu também assino esses serviços. Ou seja, para a geração alfa, a experiência de uso ela é muito mais importante do que a posse daquele objeto ou daquele serviço. Nas aulas, nós temos o mesmo desafio. Uma aula onde o objetivo principal é expor o conteúdo para a geração Z e para a geração alfa, isso não faz mais sentido. Porque o conteúdo pode ser encontrado na internet. O conteúdo pode ser encontrado em professores que oferecem à distância esse conteúdo. A aula presencial, ela precisa ser uma experiência. Por isso, a gamificação vai trazer esse contexto e esses elementos de experiência para satisfazer essas duas gerações, a geração Z e principalmente a geração que ainda serão nossos alunos, que é a geração alfa. Então, por isso que houve muitas diferenças entre os consoles, a exigência para que houvesse qualidade, realismo, integração, imersão, e para as nossas aulas precisa ser da mesma forma. O perfil do aluno mudou e os métodos educacionais precisam acompanhar essa mudança. O aluno atualmente ele tem acesso fácil à informação. E se ele tem acesso fácil à informação, se ele chega na sala de aula e a única coisa que ele encontra é informação, essa informação ele pode ser conseguida em outros meios. Ele pode ser conseguido, inclusive, aqui no YouTube. Tem diversos professores que oferecem informação, às vezes, melhor do que muitos professores estão oferecendo em suas próprias salas de aulas presencialmente. A informação hoje não faz mais a diferença, não é o diferencial. Se o acesso à informação hoje é fácil para o aluno, ter motivos para ir para uma sala de aula, pegar o trânsito, se deslocar, chegar na sala de aula em um horário combinado com todo mundo, que não necessariamente é o melhor horário para a cronobiologia daquele aluno, precisa ter um motivo forte. Precisa ter uma diferença. É semelhante a escutarmos uma música de um cantor que nós gostamos pelo streaming, ou assistirmos ou escutarmos a mesma música daquele mesmo cantor em um show. Se o show for uma reprodução do streaming, não vale a pena ir para o show. O show precisa ser uma experiência diferente de apenas escutar a música em sua residência. A aula precisa ser uma experiência diferente de apenas escutar ou assistir ou ter o contato com aquele conteúdo. Então, hoje nós temos alunos com acesso à informação mais fácil. Também o perfil do aluno de hoje tem necessidade de aplicação na realidade dele. Se o aluno está inserido em determinado curso, aquele conteúdo precisa ser específico, precisa ser voltado para fazer sentido na realidade do curso dele.
É por isso que muitas vezes as disciplinas do ciclo mais básico encontram muita dificuldade, porque as disciplinas do ciclo mais básico muitas vezes tratam todos os alunos de todos os cursos que têm na sua grade curricular aquela disciplina como iguais, mas as necessidades e a realidade de cada aluno é diferente. Então precisa haver algumas especificidades, precisa haver algum destino do conteúdo associado à realidade do aluno naquele curso. Também precisam ter integração entre áreas. O aluno hoje ele percebe que saber especializadamente determinada área não é suficiente. As áreas, nos cursos, eles compartimentalizaram o conhecimento em disciplinas, mas na vida real há necessidade de vários conhecimentos integrados para que o aluno possa ser competente. Não dá para o aluno saber farmacologia sem integrar com a comunicação, sem integrar com o raciocínio lógico. Não dá para o aluno hoje dizer que sabe farmacologia sem que eu possa orientar ele como fazer uma anamnese. Porque essas áreas precisam estar integradas, porque na vida real ele vai precisar do conhecimento de várias áreas para que ele possa atingir os objetivos quando ele estiver atendendo um paciente. A geração hoje ela é multitarefas. E eu gostaria de explicar um pouco mais o significado de multitarefas. O ser humano, ele não é na sua essência, na sua naturalidade multitarefas. O ser humano ele não consegue fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Porque a capacidade atencional do ser humano ela é limitada. O ser humano consegue fazer uma coisa de cada vez. Mas nós temos a capacidade de fazer coisas sequenciais. E às vezes essas coisas sequenciais, elas trazem percepções diferentes. Os alunos, eles têm percepções diferentes. Muitas vezes nós encontramos um aluno que aprende muito mais e melhor vendo a demonstração. Nós temos outros alunos que aprendem muito mais e melhor apenas ouvindo o professor explicando. Mas nós temos alunos que percebem que aprendem muito mais e melhor fazendo. Eles precisam da prática. Então, nossas aulas, elas precisam levar em consideração que todos esses elementos são importantes. Nós precisamos ter aula onde exista exposição por determinado período, mas que o aluno possa executar tarefas em determinado período e que ele possa pensar por si próprio em determinado período da aula. A gente vai completar, claro, nenhum ser humano ele é 100% essas características, mas existe um predomínio maior se eu aprendo mais escutando, se eu aprendo mais fazendo, se eu aprendo mais raciocinando sozinho. Então, nós precisamos levar em consideração que a geração atual ela é multitarefa, que elas fazem muitas coisas sequencialmente e que essas pessoas elas têm percepções também diferentes. A gente precisa usar os estímulos certos para que possamos atingir todos os estudantes. Tem maior capacidade de distração também faz parte do aluno atual. E essa talvez seja o nosso maior concorrente, a distração. Os alunos se distraem muito facilmente. Nossas aulas, elas são muito longas. Normalmente, 2 blocos de aula vai dar 1h e 40 minutos. A capacidade de ficar atento por 1h e 40 minutos é quase que impossível. Então, nós precisamos gerar estímulos repetitivos a cada período de 15 a 20 minutos.
para que o aluno que está começando a se distrair, ele volte, ele possa fazer algumas atividades práticas, ele possa ser estimulado a resolver alguma situação, para que ele simplesmente não fique na inércia de escutar o professor falando por 1 hora e 40 minutos. Esse tipo de aula, ele não consegue mais prender a atenção do aluno. Também faz parte do perfil do aluno, valorizar a experiência. Como eu já havia falado anteriormente, o aluno que vai para a sala de aula, ele não quer simplesmente ter acesso ao conteúdo, porque ter acesso ao conteúdo ele pode ter na sua residência, ele pode ter em ambientes muitas vezes mais confortáveis do que a própria sala de aula. A motivação que ele tem para ir para a sala de aula é para que ele tenha uma experiência diferente de simplesmente adquirir o conhecimento. Também os alunos, eles têm uma habilidade tecnológica maior. Então nós precisamos usar gadgets, nós precisamos usar equipamentos tecnológicos que alinhem a forma como os alunos conseguem, de forma muito habilidosa, adquirir suas competências. São mais exigentes. Se nós chegamos e damos uma aula para um grupo de alunos, onde a exposição do conhecimento foi a única forma que nós encontramos de trazer o conhecimento para esse aluno vai achar essa aula extremamente chata. Porque eles são mais exigentes. Eles precisam que aquela aula ela seja muito mais integradora. Ela precisa que essa aula faça muito mais sentido. Ele quer um encaminhamento para um caminho, para um destino em que ele não conseguiria de forma isolada. E também ele precisa ver sentido no conteúdo. Se eu trago um conteúdo de farmacologia, de determinada situação, problema, e aquela situação, problema, nunca foi vivida pelo aluno, nunca será vivida por um aluno, é uma situação altamente fictícia, que dificilmente ele terá a possibilidade de um dia ser confrontado com uma situação parecida. Se não tem sentido para ele, dificilmente essa aula, essa atividade será motivadora para esse aluno também. Então, esse é o perfil do aluno moderno. Por que dizemos, então, que uma atividade ela é gamificada? Que características ela precisa ter para que essa aula seja gamificada? Aqui, nesse background, desse slide, nós podemos ver parte de um slide de uma aula que eu já fiz para os alunos da graduação. Futuramente eu vou mostrar para vocês como essa aula foi construída, passo a passo, como ela foi construída, mas nós já podemos ver que é uma espécie de plataforma. O aluno, ao ver essa imagem, e a gente futuramente, quando estiver apresentando essa aula, nós vamos ver a dinâmica, o aluno ele vai se sentir imerso na aula. Ele não vai simplesmente estar assistindo a uma aula. Ele vai se sentir participante daquela aula como um personagem de um game. E essa é a ideia de trazermos a aula como experiência. Mas para que uma atividade ela seja gamificada, ela tem que ter algumas características. Ela tem que ter, por exemplo, um cenário de preferência conhecido pelos estudantes. Se o cenário ele é familiar, ele vai trazer para o estudante a possibilidade de se sentir em casa, de se sentir motivado a participar, até mesmo como um personagem que ele admira naquele cenário familiar. Então, quando escolhemos cenários conhecidos, a tarefa e a aula se torna mais atrativa. Também, numa aula, para ela ser considerada uma aula gamificada, claro, precisa ter os jogadores, os próprios alunos. Essa atividade, esse jogador, ele pode jogar individualmente, mas na maioria das vezes eu prefiro formar grupos. Porque, como nós vimos nas aulas passadas, o grupo ele traz habilidades,
o grupo ele gera competências que dificilmente a gente consegue simplesmente com a aula tradicional. Ele permite a colaboração, ele permite a troca de experiências e de saberes. Então, um grupo de jogadores muitas vezes é mais potente do que fazer essa atividade apenas com um jogador individualmente. Outra característica é que a aula precisa ter desafios. O aluno precisa responder perguntas desafiadoras ou demonstrar certas habilidades para passar de fase. Se a gente divide uma aula gamificada em fases, é igual a um jogo. Se a gente passa de fase, ou se o aluno passa de fases, para ele passar de fase, ele precisa enfrentar um desafio. Esse desafio ele precisa ser equilibrado. Por que ele precisa ser equilibrado? Porque se o desafio for fácil demais, vai ser entediante. Mas se o desafio for intransponível, vai ser chato. Ele não vai conseguir passar nunca. Então o desafio precisa existir, mas ele precisa ser equilibrado. Outra característica são as regras, que vai determinar como o jogo deverá ser jogado, quais são os benefícios se o objetivo for atingido e, claro, quais serão as penalidades. Se o aluno não fizer isso, quais serão as penalidades? Inclusive, é muito salutar trazer um momento em que, se o aluno for o último colocado, se o grupo de alunos for o último colocado, eles estarão fora do jogo. Eles serão apenas espectadores. Será um game over para aqueles alunos. E uma última característica é que tem que ter objetivo. Até o objetivo ser atingido, o jogo pode ter fases com graus de complexidade diferentes. Se eu tenho um objetivo final e eu divido aquele jogo, aquela atividade gamificada em fases, eu posso gerar recompensas intermediárias. Será muito desmotivador se essa recompensa for apenas para o primeiro colocado. Eu posso ter uma recompensa muito maior para o primeiro, mas que se eu conseguir o segundo, se eu conseguir o terceiro lugar, talvez recompensas menores. Será muito desmotivador se a recompensa for só ao chegar ao final mesmo para quem terminar em primeiro lugar. É muito mais interessante colocar recompensas intermediárias que façam com que o aluno ou o grupo de alunos se motive quando aquele momento chegar. Então, de forma resumida, como nós podemos observar a dinâmica de uma atividade gamificada? Então, primeiro, o aluno vai receber um desafio. Esse desafio ele é quem vai estimular ele a superar essa dificuldade e isso vai gerar engajamento. Então vejam, professor, que a atividade gamificada ela é melhor aplicada para aqueles assuntos pouco palatáveis, aqueles assuntos em que o engajamento é baixo, aqueles assuntos mais complexos, que eu preciso de um temperinho para que o aluno se motive. Como já eu venho sempre falando, cada método ativo tem o seu lugar no mundo e a gamificação não é diferente. A gamificação é melhor aplicada quando a atividade é uma atividade mais enfadonha, mais difícil. Mas o aluno se estimula a superar quando recebe o desafio e ele vai chegar a encontrar a solução. Quando ele encontra a solução, ele fica satisfeito com seu próprio desempenho e isso estimula ele a continuar melhorando. Esse é o propósito da gamificação. Quando ele recebe a recompensa através de um reconhecimento, isso motiva ainda mais o aluno. Eu recebi um prêmio, eu recebi um reconhecimento que estou melhorando, eu recebi um reconhecimento de que eu consegui determinadas habilidades. Isso deve ser motivador para continuar jogando. É importante também na gamificação medir o desempenho. O professor precisa ter ferramentas para medir o desempenho do aluno, para estratificar a evolução, para saber onde é que o aluno está melhorando e onde precisa melhorar.
Também é importante o aperfeiçoamento. Se o aluno, se houve a identificação da necessidade de melhora, é importante ter ferramentas para que essa melhora ela seja dinâmica. Um feedback, você precisa melhorar aqui, ou a autopercepção de que eu preciso melhorar aqui, um ajuste para que no meio do processo, no meio do jogo, no meio da atividade gamificada, se o aluno conseguir produzir aquelas mudanças, aqueles ajustes, aquelas estratégias, ele vai conseguir vencer os desafios e conseguir as premiações. E é importante o reconhecimento dos pares. É importante criar uma dinâmica onde os pares possam avaliar, possam se auto-perceber com relação a esse reconhecimento. Isso vai gerar prazer, vai gerar estímulo e vai gerar também a possibilidade dele participar de outras atividades semelhantes. O que não é gamificação? As seguintes atividades podem ser confundidas com gamificação. Primeiro é o aprendizado baseado em jogos. Como o próprio nome está dizendo, é usar um jogo, todo o seu contexto, história, roteiro, cenários, para que o aluno aprenda e esse aprendizado, claro, vai gerar benefícios para ele. Mas isso não é uma gamificação. Isso é um aprendizado baseado em jogos. O jogo, propriamente dito, o jogo tem uma finalidade de entreter. A gamificação não. A gamificação é utilizar a filosofia do jogo para aprender. Também não é gamificação simplesmente dar recompensas. Ou dar recompensas, ou premiações, ou punições, sem ter instruções, sem ter regras, sem ter cenários, sem ter jogadores, sem ter todos aqueles elementos que nós vimos. Isso não é gamificação. Usar o jogo pronto também não é gamificação. Para que a atividade seja gamificada, tem que haver uma adaptação. O jogo é a inspiração. Eu vou mostrar para vocês algumas atividades que eu me inspirei para fazer a gamificação, mas eu não peguei simplesmente o jogo e disse, joguem e a gente vai aprender com esse jogo. Não, a gente precisa fazer uma adaptação. E usar nomes que a gente encontra em games também não significa gamificar. Não é porque você usa na sua aula play, score, fases, que aquela aula é gamificada. A gente precisa ter os elementos que acabamos de ver. Vou falar agora sobre algumas experiências que eu já tive com gamificação, até para inspirar você, professor, a iniciar nesse mundo da gamificação. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Eu já acho que nesse momento da aula, você já consegue ter ideia de quais os benefícios que essa aula trouxe para você. Quais os benefícios que esse canal tem para trazer para você. Nós estamos numa série de aulas sobre métodos ativos. Tenho certeza que só essa série de aulas vai trazer muitos benefícios para você daqui para frente, para que você possa aplicar todas as minhas aulas. Elas não são apenas aulas teóricas, mas são aulas aplicadas. Aulas em que eu dou insights, o passo a passo para você aplicar o método amanhã, se você quiser. Muitas vezes, juntamente com essa aula, nós temos o material que foi produzido. Então, se você gosta desse tipo de aula, se você percebeu que essa aula é para você, aproveita e já se inscreve no canal, aproveita, já compartilha também com colegas que estão numa situação parecida com a sua, que podem fazer parte da sua equipe pedagógica, que pode fazer parte de uma atividade em conjunto. Compartilha, de repente, nós temos aí uma parceria muito forte sendo formada. Voltando aqui para o nosso conteúdo, essa atividade, nós podemos ver, os alunos estão sentados no chão, tem alguns cartões, aqui nós vamos ter dados também. É uma aula que eu utilizei há algum tempo atrás sobre anestésicos. Aula sobre anestésicos.
Se você que está assistindo essa aula é um professor de farmacologia, você sabe, se você já, claro, deu uma aula sobre anestésicos, você sabe que a aula de anestésicos é uma aula complexa, é uma aula que exige muita energia para raciocinar o tempo todo sobre o uso de anestésicos. É uma aula que exige muito do aluno uma atenção redobrada. Então, nós podemos dizer que a aula de anestésico é uma aula cansativa. O que é que eu pensei? Vou transformar todo o conteúdo que normalmente é ministrado na aula de anestésico em um game. E eu chamei essa aula de Game of Drugs. Se você conhece a série Game of Thrones, você já está vendo um cenário na qual os alunos conheciam na época o Game of Thrones, acompanhavam a série, sabiam o enredo, sabiam o roteiro, sabiam quem eram os personagens, estavam estimulados e interessados em participar de uma aula que se chamava Game of Thrones e que foi baseada em Game of Thrones. Quais eram as regras para esse jogo? Cada grupo, vejam que eles estão separados em grupos, separei em pequenos grupos. Cada grupo receberia 5 envelopes numerados de 1 a 5. Nós temos aqui os envelopes. Envelope 1, o envelope 2, envelope 3. Eram 5 envelopes. Nós tínhamos também 3 envelopes numerados ou nomeados de verdadeiro, V, falso, F, e D de discussão. Então, eram 5 envelopes numéricos e 3 envelopes com letras. Todos os grupos receberiam esse kit para o jogo. Bem, em cada um dos envelopes numerados, nós tínhamos 4 afirmativas sobre anestésicos. Por exemplo, alotano é um anestésico que tem elevado tempo de indução da anestesia. Era uma afirmativa. O aluno iria ler essa afirmativa, o aluno que iria começar o jogo, ele iria ler essa afirmativa, iria pensar se aquela afirmativa era verdadeira ou falsa, e ele sozinho iria decidir em qual envelope iria colocar aquela afirmativa. Se ela fosse verdadeira, no V, se ela fosse falsa, no F. E se o aluno não soubesse, aí ele iria colocar no discussão. Com uma ressalva. Somente 2 afirmativas iriam ser discutidas das que estavam no envelope de discussão. Por quê? Porque quando eu coloco no envelope de discussão, significa que depois que todas as afirmativas forem sorteadas, depois que todas as afirmativas forem lidas, o envelope de discussão ia ser aberto e a gente iria ler coletivamente aquela afirmativa para saber quais ou quem saberia ou se alguém saberia, para que a responsabilidade em decidir se aquela afirmativa era verdadeira ou falsa passasse não apenas para o indivíduo, mas agora para o grupo. Como era que eu decidiria em qual envelope eu iria tirar a afirmativa? Tinha 4 em cada envelope, mas eu iria decidir primeiro qual envelope o aluno iria tirar uma das afirmativas. Com o dado. Quando ele jogasse o dado, se o dado caísse no 1, era o envelope 1, afirmativa a ser retirada. Se caísse no 2, era do envelope 2. E isso acontecia até o 5. Quando caía no número 6, no dado, não tem envelope 6, passava a vez para o próximo colega do grupo e assim ia rodando até acabar todas as afirmativas. O que é que eu precisei para fazer essa atividade gamificada? De dados, dos envelopes, de uma ficha de contagem dos pontos, porque à medida que eu fosse dando feedback, o próprio aluno precisaria marcar quantos pontos ele conseguiu fazer,
e, claro, dentro de cada envelope as afirmativas, para colocar para que eles pudessem utilizar. Após o jogo finalizar, haveria uma sessão de feedback. Todas as questões elas eram reveladas, dando uma rápida explicação do porquê serem as respostas corretas. Eu precisei, logo depois do jogo finalizar, dizer para o aluno por que eles erraram ao colocar no verdadeiro, por que eles erraram ao colocar no falso, e mostrar para eles aprenderem com aquele processo de erro que eles cometeram. Essa atividade gamificada ela foi totalmente offline. Veja que eu não usei nenhum recurso tecnológico. Mas para essa aula seguinte aqui, que se chama o mapa da memória, eu já utilizei alguns recursos do próprio PowerPoint. Toda atividade gamificada ela precisa ter uma história por trás. E a história aqui era o seguinte, era um paciente que foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, por isso que a aula se chama o mapa da memória, e a ideia era que o aluno, utilizando esse mapa, ele passasse por vários locais do mapa em busca do tratamento ouro para a doença de Alzheimer, e que ao passar em cada um dos locais do mapa, ele iria enfrentar o desafio para coletar informações para que depois ele pudesse, ao encontrar o baú do tesouro, abrir essa chave e descobrir qual é o tratamento ouro para o tratamento de Alzheimer desse paciente. Essa aula é uma das aulas que eu vou apresentar aqui no canal. Eu vou trazer o passo a passo como ela foi construída, para que você, professor, possa construir uma semelhante, ou se você quiser, eu também posso disponibilizar esse PowerPoint. Eu vou passar aqui para frente para a gente saber como o jogo foi realizado. Nós temos o mapa e agora nós temos um elemento. Nós vamos descobrir vários elementos. O primeiro elemento a ser descoberto foi o trem. Se nós passarmos o mouse, nós podemos ver que esse trem ele é clicável. Quando os alunos descobrem o primeiro elemento, eu clico no elemento, nós abrimos um novo slide e vai aparecer um texto aqui. Bem-vindo à estação Liverpool, em Manchester, na Inglaterra, o lugar onde a estação de trem mais antiga do mundo pode ser encontrada. Lamento muito, mas você não encontrará o tratamento ouro aqui. Para você voltar ao mapa do tesouro, você precisará completar os desafios abaixo. Então, quando eu clico naquele elemento, nós vamos ser transportados para uma determinada parte do mapa, que é essa estação de trem, onde a gente vai procurar se o tratamento ouro está lá, em Liverpool, na estação Liverpool. Aqui já diz que não está, mas que ele, para que o aluno possa voltar para o mapa e continuar a jogar, ele precisa resolver os desafios. Foi nesse momento que eu dividi a turma em dois grupos. Um grupo vai responder o desafio 1, o outro grupo vai responder o desafio 2, para que eles coletivamente consigam pensar no desafio. Quando eu clico no desafio 1, aparece a pergunta. Uma pergunta fácil, que a gente está começando o jogo. Qual a definição da doença de Alzheimer? Eu quero que eles, apenas com conhecimento prévio, definam a doença de Alzheimer. Então, o grupo vai expressar: a doença de Alzheimer é isso, isso e isso. E eu preciso entender qual é o entendimento que eles têm sobre a doença de Alzheimer. Após eles dizerem, após eles refletirem sobre a doença de Alzheimer, eu clico novamente aqui para revelar a resposta. É uma doença neurodegenerativa, é uma doença progressiva, uma doença irreversível, que leva a distúrbios cognitivos, perda de memória, aprendizagem, evocação. Eles dificilmente conseguem essa completude na definição, mas eu preciso que eles pensem a respeito e eles completem as lacunas quando eu revelo a informação correta. Primeiro desafio por um dos grupos foi respondido, eu clico em voltar ao cartão desafio
O outro grupo, claro, vai ficar com o desafio 2. Eu clico no desafio 2 e surge a pergunta: a doença de Alzheimer é mais comum em homens ou em mulheres? E antes de responder essa pergunta, vejam que aqui eu tive o cuidado, inclusive, de alterar a fonte do que está escrito no pergaminho. É uma fonte onde o aluno ele vai se perceber em uma época antiga, uma época do mapa do tesouro, para que ele consiga se perceber como um personagem e não simplesmente em uma aula. Então, o grupo de alunos vai dizer se é mais comum em homens do que em mulheres e por quê. Quando eu clico, eu revelo a resposta, um mapa. E eu consigo perceber que é mais comum em mulheres do que em homens, que a cada 5 anos de idade dobra a prevalência da doença de Alzheimer, os motivos para isso a gente vai descobrir e a gente discute um pouquinho sobre a interpretação desse gráfico aqui. Terminou, respondeu, verificou se estava correto ou não aquele grupo, eu volto ao cartão desafio, os 2 grupos responderam, é hora da gente voltar para o mapa do tesouro, é clicável também esse botão. Cliquei no mapa do tesouro, olha só, acaba de ser revelado mais um elemento, moinho. E eu vou entrar no moinho, ele vai nos transportar para uma outra parte do mapa, onde eu vou ter outras informações, vou ter outros desafios, e esses desafios vão trazendo o conteúdo à tona. Bem, vou passar para frente. Depois que eu passo a atividade inteira, a aula inteira, eu revelo vários elementos. O último elemento é o farol. Então, quando eu entro no farol, que é o último elemento da minha aula gamificada, voilá! Bem-vindo ao condado de Wexford, na Irlanda, lá do farol Hook, que é considerado o farol mais antigo e ainda operacional do mundo. É aqui que você pode encontrar o tratamento ouro para a doença de Alzheimer. É aqui que a gente vai encontrar. Então, depois que eles passaram pelo mapa todo, que eles revelaram todos os elementos do mapa, que eles visitaram vários locais diferentes, que eles foram expostos a vários desafios, que todo o conteúdo foi revelado, agora sim eles têm condições de abrir o mapa do tesouro. É aqui onde o tratamento ouro vai ser encontrado. Agora escolha entre os baús abaixo. Os 2 grupos, se chegarem a esse momento aqui, os 2 grupos vão ter a possibilidade de abrir esses baús. Grupo 1, vamos supor que decidiu pelo baú 1. Quando eu clico no baú 1, sinto muito, o tratamento ouro não está nesse baú. Só que para você voltar e escolher outro, precisará desvendar a palavra secreta e veja que as letras estão misturadas. Mas tem uma dica. Essa palavra é o nome da estação de trem mais antiga do mundo. E todos os locais visitados no mapa, eles apresentavam um contexto. Todos. O que é que eu quero? Qual é o objetivo de trazer essa parte do game? É que o aluno perceba que um dos principais sintomas da doença de Alzheimer é a amnésia recente. A gente acabou de ver, mesmo que tenha sido no início, mas faz poucos minutos, ou no máximo uma hora, que nós vimos essa informação. Essa informação pode não ter sido relevante para o aluno, mas apenas para caracterizar que a memória recente é, para o paciente de Alzheimer, algo muito importante. Então, ele vai dizer a informação que ele acha, a palavra que ele acha. Quando eu clico nela, eu revelo Liverpool. Era a palavra correta. E ele vai ver qual a resposta. Se ele não tiver acertado, ele perde a oportunidade de abrir outro baú. Se ele tiver acertado, eu volto ao painel de baús e eu vou abrir outro baú. Vamos imaginar que agora o outro grupo abriu o baú 3.
Mais uma vez, sinto muito, o tratamento ouro não está nesse baú. Para mais uma tentativa, você precisará descobrir a palavra codificada abaixo, tem mais uma palavra, e a dica é o nome da árvore mais alta do mundo. Em algum momento, quando a gente visitou os locais no mapa, apareceu essa informação. Os alunos não sabiam que iam ser testados quanto a essa informação, que parece irrelevante, não tem relação nenhuma com o conteúdo, mas é de propósito. Eu precisava exercitar a capacidade atencional do aluno. Ele iria responder, depois da resposta, eu clico para revelar. Hyperion é a palavra correta. Terminou, acertando, teriam oportunidade de tentar mais um baú. Errou, estaria fora do jogo, voltar ao baú do tesouro. A resposta vai estar no baú 2. Quando eu clico no baú 2, abre um vídeo com som. É revelado o tratamento ouro para o tratamento da doença de Alzheimer, de acordo com o paciente, donepezila. Então, o paciente do nosso caso clínico, lá no início, ele precisava utilizar a donepezila, por isso ele seria o nosso tratamento ouro. Eu finalizaria a aula, clicando aqui no botão finalizar, que voltaria para o início do PowerPoint. Então, dessa forma, a gente começa a pensar numa aula gamificada, na forma em que eu posso trazer um conteúdo que parece um pouco mais intragável, um pouco mais difícil, de uma forma mais leve, de uma forma mais estimulante, mais motivadora, passar de fases, dar premiações, aprender brincando. Essa aula que nós acabamos de ver, o mapa da memória, vai ser uma das aulas que eu vou gravar um vídeo específico para ela, ensinando como fazer aquele PowerPoint. O passo a passo, quais são os elementos, quais eram os objetivos, por que eu fiz cada um daqueles pontos, quais são as informações relevantes ali. Então, se você quiser aprender como fazer aquele PowerPoint, mais para frente irei fazer um vídeo específico para isso. Já aproveita e já se inscreve no canal, porque nós teremos, ou você terá a oportunidade de assistir esse vídeo para o futuro. Nossa próxima aula, iremos finalizar essa série de aulas sobre métodos ativos, falando de aprendizado baseado em projeto. O projeto às vezes envolve o semestre inteiro para que nós possamos fazer essa atividade. Então, ao contrário do que nós vimos em outros métodos ativos, o aprendizado baseado em projeto envolve um tempo longo de execução. E a gente vai entender também por que utilizar aprendizado baseado em projeto. Será que é em qualquer situação? Então, não percam, na nossa próxima aula, iremos falar sobre aprendizado baseado em projeto. Se você gostou, aproveita e já dá o like para esse vídeo, já compartilha com outros colegas, professores, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até a nossa próxima aula.